Olá, pessoal! Então, agora a gente vai dar continuidade, tá? Depois da correção que a gente viu ali no vídeo anterior, agora a gente vai dar continuidade à matéria de expressões numéricas. Vocês já sabem expressões numéricas, já viram esse ano, então são só mais algumas informações para acrescentar no conhecimento de vocês. E melhor, para fixar o que vocês já sabem de uma certa forma, né? Mas claro que cada vez mais essas expressões vão crescer, vão ter mais detalhes para vocês observarem. Mas o princípio fundamental vai ser sempre o mesmo. Então, vamos seguir, tá? Essa matéria tá na página 39 e vamos acompanhar aqui o que temos na página 39. Você já conhece as expressões numéricas e sabe que em algumas situações precisamos fazer operações em sequência para obter um resultado. Veja este exemplo, tá? Uma moça aqui, né, ela tá vendendo laranja, banana, melancia, que tem o caixa dela, né, e tudo mais. Aí, fala assim, ao calcular a quantia em dinheiro que havia no caixa de sua banca de frutas, né, Marta escreveu a seguinte expressão numérica, que mostra a quantidade de notas ou moedas de cada valor, tá? Então, o que ela fez? Ela tem 45 vezes 1, ou seja, ela deve ter moedas de R$1, 45 moedas de R$1. Então, 45 vezes 1. Mais 18 vezes 2. Por quê? Porque ela deve ter 18 notas de R$2. Então, ela fez 18 vezes 2. Mais 26 vezes 5, porque ela deve ter o quê? 26 notas de R$5. Mais 14 vezes 10, mais, ó, notas de 10, mais 11 vezes 20, notas de 20, mais 7 vezes 50, né? Deve ter 7 notas de 50, e mais 3 vezes 100, porque ela deve ter 3 notas de 100, e o igual, claro, né? Toda expressão tem o nosso igual aqui no fim. Continuando. Aqui. Então, vamos para o diga aí. Como você resolveria essa expressão? Faria antes as adições ou as multiplicações? Eu já estou até ouvindo a voz de vocês gritando lá, se a gente tivesse na aula ao vivo, me dizendo que é as multiplicações, porque eu já sei que vocês sabem disso. Então, vários de vocês, com certeza, eu tenho certeza, ou todos, responderiam multiplicação, tá? Então, a gente, ó, copia a expressão e resolva. Então, primeiro aqui, ó, vocês vão copiar toda a expressão idêntico, tá? Ao que tá aqui. Só copiar. Botar o sinalzinho de igual, tudo igual. E daí, a gente vai aplicar o que a gente já sabe, que é as multiplicações são sempre feitas primeiro. Então, vamos fazer 45 vezes 1 dá 45. Olha o igual aqui, tudo direitinho como a gente já faz. 18 vezes 2, 36, 26 vezes 5, 130, 14 vezes 10, 140, 11 vezes 20, 220, 7 vezes 50, 350 e 3 vezes 100, 300, tá? Então, o que eu fiz aqui? Nessa primeira linha da resolução, nós fizemos o quê? Todas as multiplicações primeiro. E agora ficamos só com as adições. Então, agora a gente vai fazer o quê? As adições. Normalmente, tá? O que a gente vem aprendendo? Que vocês façam as duas primeiras e copiem o resto. Por quê? Porque era muito no início que vocês estavam aprendendo e não era conveniente confundir. Então, a gente seguia aquele modelo ali. Agora, a gente pode fazer algumas simplificações, como essa aqui. Por exemplo, 45 mais 36 dá 81, que são os dois primeiros. Mas a gente pode pegar os próximos, os dois subsequentes aqui, ó. 130 mais 140, 270. E depois os outros dois subsequentes, ó. 220 mais 350, 570. Só os 300 que não teve um parzinho para ele, daí ele ficou sozinho aqui. Então, eu copiei, tá? Então, eu peguei 2 a 2, como tudo é adição, nem importa, né? A gente pode pegar qualquer valor e já ir diminuindo o nosso cálculo,
tá? Ah, professora, mas eu queria fazer que nem antigamente, faço só os 2 primeiros, copio os outros demais valores. Estaria errado? Não, errado não, de forma alguma. Seria muito grande a expressão, ficaria muito grande, mas não é errado. E não é conveniente que vocês deixem ela tão grande. O que eu digo sempre? Só pode fazer isso que fizeram aqui, juntar 2 a 2, quando as operações estão do mesmo nível, ou seja, tudo adição nesse caso. Não no caso quando tem multiplicação e adição, que elas têm níveis diferentes, que é o que a gente vai comentar na outra folha, tá? E agora, 81 mais 270 dá 351 e 570 mais 300, 870. Também agrupamos aqui 2 a 2. No fim, 351 mais 870 dá 1.221. Então, resposta final, 1.221. Da resultado da expressão. É o que havia no caixa, ó. 1.221, tá? Continuando aqui, na página 39. E se houver apenas a expressão numérica para resolver, sem uma história por trás, como saber qual operação deve ser feita antes? A mesma coisa, pessoal. Ó, vamos resolver, tá? Só um cálculo, não tem um contexto para vocês. Foi dado só o cálculo. Aqui está apresentando 3 maneiras, ó. Vamos resolver de 3 maneiras diferentes, tá? Primeira, ó, fazendo antes a adição e subtração. Pode isso? De jeito nenhum. Se tem multiplicação, não pode começar por adição e subtração. Esse aqui fazendo antes a multiplicação, ó. Este sim tá correto. Como que foi feito? Aqui tá a expressão copiada, ó. O 44 mais, eu não posso fazer nada. Por quê? Porque eu não posso começar pela adição. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou copiar o 44 mais e vou resolver o quê? 3 vezes 35, que dá 105. E o menos 28 eu vou copiar. Agora sim, eu vou somar e depois eu vou subtrair para chegar no 121, tá? Aqui foi feito tudo junto, mas eu aconselho vocês a somarem, copiar o menos 28 e no próximo passo finalizar para 121, tá? Aqui ficou muito direto. Nesse aqui não tem necessidade, que o cálculo é pequeno, é bom deixar mais etapas. E aqui fazendo as operações na ordem que aparece, ou seja, faz a soma, depois a multiplicação, depois o menos, não serve. Por quê? Porque a multiplicação, ela é prioridade. Então, tá circulado o que tá correto e marcado um X nos que estão incorretos. Tá, pessoal? Agora vamos para a página 40. Página 40. Letra B. Leia a explicação da professora sobre como devemos resolver corretamente uma expressão numérica como essa. Depois volte ao item A, circule a resolução correta e exclua as outras com X. Nós já fizemos a letra B, porque nós já marcamos um X nas incorretas e circulamos a correta. Então, ela já está feita lá na outra folha, tá? Repetindo, estamos agora na página 40. O que tem aqui é muito importante. Então, vocês façam, assim, uns detalhes bem bonitos, só para deixar isso aqui bem frisado, assim, tá? Bem bonito, com as canetas coloridas. Porque isso aqui é muito importante. Então, isso aqui é sempre, ó, efetuamos primeiro as multiplicações e divisões. Sempre, numa expressão numérica, a prioridade vai ser resolver multiplicações e divisões na ordem que aparecem. Por que diz na ordem que aparece? Porque na minha expressão, eu posso ter contas de dividir que aparece antes da multiplicação. Não tem problema, resolve primeiro a divisão, depois a multiplicação. Agora, o que não pode é resolver adição e subtração antes dessas duas que são prioridades iguais. Prioridades iguais, ou seja, aqui apareceu primeiro, é a que se resolve primeiro, tá? Em seguida, nós calculamos adições e subtrações, também na ordem que aparece, ou seja, a adição e a subtração, elas também não têm prioridade uma sobre a outra, tá?
Entre a adição e a subtração, vocês não vão escolher, vocês vão escolher qual, e sim a que vem primeiro. Se a primeira conta que aparecer entre essas duas for subtração, vocês façam primeira subtração. Se for adição, façam primeira adição, não tem problema. Agora, entre multiplicação e divisão e adição e subtração, sempre as multiplicações e divisões serão resolvidas primeiro, tá? Outra coisa importante enfatizar é os parênteses. A gente já comentou sobre isso, mas eu vou reforçar. Só podemos resolver adições e subtrações antes, ó, antes. Quanto que a gente resolve adições e subtrações antes das multiplicações e divisões? Só se elas estiverem indicadas com parênteses. O que é parênteses? É este símbolo aqui, ó. São os parênteses. Então, vamos ver os exemplos. Ó, essa expressão, ela tem parênteses no 44 mais 3 e no 35 menos 28. Então, eu já não vou resolver aqui 3 vezes 35, eu não posso. Por quê? Porque os parênteses são prioridade também, tá? Eu sei que é confuso, que é muita informação, mas agora a gente vai pegando o jeito, algumas coisas vocês já fizeram para resolver. Essas matérias são muito importantes, tá? Essa matéria aqui de expressão. Então, vamos lá. Quando tiver parênteses, é a única vez que vocês não vão começar pela multiplicação ou pela divisão, tá? Então, a gente aqui, por causa, repetindo mais uma vez, dos parênteses, a gente pode fazer 44 mais 3, que dá 47. Daí, nós copiamos o sinal de multiplicação e resolvemos o segundo parênteses. 35 menos 28, 7. Agora, ficamos com uma multiplicação. 47 vezes 7, 329, tá? Outro exemplo, ó, também com parênteses, só que final de divisão. Então, nós vamos resolver primeiro o parênteses, porque ele é prioridade. 90 menos 55, 35, divididos por 18 menos 13, 5. Não esqueçam. A única vez que a adição e a subtração vão ser resolvidas antes da multiplicação e da divisão é quando elas estiverem dentro de parênteses. Então, esse aqui deu 7, tá? E agora, já indo para o fim da página 40, na resolução de expressões numéricas, é necessário estabelecer regras para que todas as pessoas possam resolver do mesmo modo, encontrar a mesma resposta, tá? Então, que regras são essas? A gente já sabe, já conversamos, mas agora vamos, digamos, repeti-las e reforçá-las, tá? Quais são essas regras? Então, resolvemos primeiro o que está entre parênteses, ponto. Essa é a regra número 1. Primeiro, a gente resolve o que está entre parênteses. Quando não houver mais parênteses, ou nem existir, de repente o exercício nem mostrou para vocês parênteses, né? Aí efetuamos primeiro as multiplicações e divisões, porém na ordem que aparece, porque entre elas não têm prioridade, entre a multiplicação e a divisão. E por último, calculamos adições e subtrações também na ordem que aparece, porque entre essas duas não tem prioridade, tá? Então, isso aqui, ó, é as regrinhas que a gente não pode infringir, ou seja, tem que acontecer desta forma. Ao escrever expressões numéricas, também é necessário usar parênteses para indicar que uma adição ou subtração deve ser feita antes da multiplicação, tá? Isso aqui a gente já viu também, tá? Então, agora, o que eu vou pedir para vocês? Um tema, né? Opa, ficou branco aqui. Um tema, que é na página 41 e 42. Eu só não vou pedir mais páginas, porque a gente já tem aula na quarta. Daí, na quarta, eu peço o restante das questões, tá? Mas, por enquanto, para a quarta, vocês já vão fazendo a 41 e 42. E elas são bem legais, porque é com dinheiro. Então, vai ficar bem legal, porque vai ser parecido com a moça da venda. Vocês vão contar quantas cédulas e multiplicar. Quantas cédulas eu tenho aqui? 3. Então, vai ser 50 vezes 3, mais quantas de 20? 2. 20 vezes 2, mais quantas de 2? 3. 3 vezes 2, igual, tá? E assim vocês vão fazer para os demais exercícios, tá? Depois vocês vão virar a página e fazer também os exercícios da página
42. Tá, pessoal? Na próxima aula, a gente vai corrigir esses exercícios, dar continuidade aos demais e ir seguindo aí o nosso livro, né? Para terminar a matéria, tá? Então é isso, pessoal. Um beijão e até a próxima aula.